A gente abre o Jornal do Rio para falar sobre a luta pela vacinação contra o coronavírus no Rio. A capital antecipou o calendário e já começa na segunda a vacinar pessoas com 57 anos. Mas essa batalha pela imunização começou com uma ação da Ordem dos Advogados do Brasil na Justiça. Por isso, a gente convidou o presidente nacional da OAB para uma conversa. É com você, Natasha Franco. Pois é, Yasmin. Para isso, a gente convidou o Felipe Santa Cruz, presidente nacional da OAB. Felipe, muito obrigada pela sua entrevista aqui no Jornal do Rio. Prazer estar aqui. Felipe, quando a gente fala em Ordem dos Advogados do Brasil, raramente a gente pode pensar numa luta em relação à vacinação. Mas isso foi algo que se tornou bandeira para vocês na questão de 2020, né? Virou. Aliás, é o grande assunto do povo brasileiro, né? O sonho de todos nós, todos vacinados. E a OAB se orgulha de ter, desde o primeiro momento, defendido a ciência. Fomos nós que fomos ao Supremo garantir que estados e municípios pudessem combater essa pandemia. Acho que contribuímos muito, sim, com essa luta. O que é que aconteceu no Supremo que mudou tanto a trajetória do que a gente vem vendo nas cidades e nos estados brasileiros? É simples imaginar. O governo federal apostou em, primeiro, não parar as atividades. Segundo momento, soluções exóticas como a cloroquina ou outros tipos de medicamento que não são comprovados pela ciência. Depois apostou na imunização de rebanho, que nada mais é do que submeter a população brasileira a uma morte em massa. Equívocos, graves erros. E se nós não tivéssemos garantido que estados e municípios estabelecessem esses limites, nós simplesmente hoje não teríamos vacina, na medida que a maior parte dos vacinados, pelo menos no início da vacinação, veio de São Paulo, a vacina do Butantan, e não teríamos também as políticas municipais que estabeleceram uma série de limites ao trânsito de pessoas, à atividade econômica. Então, foram decisões judiciais em ações da OAB que mudaram o curso dos acontecimentos. Hoje a gente tem aí um processo de vacinação. Essa semana chegou, né, o famoso IFA nacional. A Fiocruz finalmente vai conseguir fazer a produção da vacina toda em solo brasileiro, que vai aumentar aí a produção da instituição e automaticamente a entrega de vacinas para a população em geral. É uma vitória para a OAB começar a ver essa luz no fim do túnel da pandemia? Eu acho que é uma vitória para a Ordem, é uma vitória para a sociedade brasileira, mas, acima de tudo, é uma vitória da Constituição Federal de 1988. A Fiocruz, o Butantan, as nossas fundações, a capacidade de vacinar que tem o nosso SUS é um exemplo belíssimo para o mundo todo. Se chegou vacina, ela foi aplicada na população com grande agilidade, com grande eficiência. Então, acho que é hora de pesar e verificar que realmente nós buscamos montar um modelo correto de sociedade com a Constituição de 88, uma sociedade mais justa, menos desigual, e que ainda falta muito para atingirmos isso. Essa luta para você, falando particularmente, pode ter sido uma das maiores nessa sua candidatura em relação à Ordem Nacional. Você entrou na Ordem com menos de 40 anos, acaba aí esse mandato em 22, não é isso? Fevereiro de 22. Essa luta em relação à garantia dos direitos da Constituição pode ter sido uma grande vitória nesse mandato? Eu nunca esperei que fosse um mandato tão difícil. Foi muito difícil. Todo dia foi um grande desafio, tem sido e acredito que será assim até o final. Mas eu tenho a me escorar em 1.300.000 advogados. É uma capacidade técnica muito profunda. Você ganhou com mais de 60% dos votos, Sim, né? sempre. As duas eleições no Rio com mais de 60% e nacionalmente numa votação unânime. Agora, não imaginava que seria tão difícil, nunca imaginei. Espero ter desempenhado meu papel com o melhor que podia fazer. Acho que o que nunca me faltou o que nunca faltou à OAB. É coragem de enfrentar os problemas. Para quem não conhece muito bem qual é a função e o papel da OAB, como é que você explicaria a Ordem para o telespectador comum que não é advogado, por exemplo? É interessante porque a Ordem tem um modelo no Brasil que não tem em outros países do mundo. No Brasil, por uma questão histórica, nós somos, além de um representante da classe da advocacia, que é a nossa função principal. Basicamente como se fosse um sindicato, uma organização. É mais do que um sindicato, seria um conselho profissional também com a possibilidade da agenda daquela profissão, das prerrogativas, dos assuntos que interessam à cidadania. Só que nós também somos a liderança da sociedade civil. Por isso que nós temos essa legitimação tão ampla no Supremo Tribunal Federal, porque nós somos a voz da sociedade civil e essa voz é uma voz voltada para um grande pensamento, democracia. A história da OAB
é a história da defesa da democracia. Quando você entrou, você fez algumas mudanças e muita coisa, por exemplo, atualmente, quando a gente fala de entrada na ordem, tem um pouco a ver com essa questão do digital, né? Trazer o digital para a ordem. Quais foram as mudanças que vieram com a sua candidatura? A mudança do direito no Brasil e do processo judicial é definitiva. Nós temos que fazer dessa modernização uma forma de ampliar o acesso, não restringir o acesso. Por exemplo, tudo que está acontecendo nos processos para um grande advogado está facilitando o seu trabalho, mas pode estar impedindo que um novo profissional ingresse. Então, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro nós criamos salas de atendimento, nós criamos, por exemplo, ali no Assembleia 10, um espaço de 1.000 metros quadrados que atende a 1.000 advogados por dia. Isso é uma forma do advogado ser protegido pela OAB e poder exercer o quê? O que é mais importante, defender o direito do cidadão. Agora, quando a gente fala em ordem dos advogados do Brasil, você começa aqui no Rio, vai para o Nacional. 2022 pode ter aí um outro tipo de candidatura? Te confesso que eu tenho pensado muito, né? Eu pretendo exercer meu mandato na ordem com toda a minha garra até o dia 31 de janeiro, quando ele se encerra. Me preocupa muito a situação do Rio de Janeiro. Acho que nós todos, aqueles que têm compromisso, a paixão que eu tenho pelo Rio de Janeiro, têm obrigação de participar de um processo de defesa do nosso Estado, que obviamente que passa pelas eleições, mas tenho dito, posso participar desse processo como cidadão e participarei com muito orgulho e com muita vontade. Posso sim, né? Se for construído nesse sentido, vir a disputar a eleição de 22. Como pré-candidato ao governo do Estado, é isso? Tenho sido sondado, meu nome tem sido ventilado por muitas pessoas para diversas funções. Minha função nesse momento é construir diálogo com aqueles que, acredito eu, podem retirar a política do Rio de Janeiro da estagnação e do processo viciado que ela viveu ao longo de muitos anos. Que caminho seria esse? Diálogo, capacidade de integração das diversas forças políticas e a construção de um projeto. O Rio de Janeiro precisa de um projeto para voltar a se industrializar, precisa de um projeto para as startups, para novas tecnologias, precisa de um projeto que gere emprego além do turismo e, acima de tudo, precisa enfrentar as milícias e o narcotráfico, que são crimes da mesma maneira, retirando a população desse perverso cerco no qual ela foi submetida. Segurança pública corta o resto todo, né? Passa pelo resto todo e acho que nós temos que construir um projeto sólido de segurança pública para o Rio. Ainda existe aí um ponto muito importante na questão da segurança pública. Quando a gente fala de segurança pública, a gente fala diretamente de direitos humanos, que é um papel fundamental também da Ordem dos Advogados, né? Eu sou um apaixonado pelo direito, mas e pelo Rio de Janeiro, e me recuso a acreditar que nós temos que fazer a escolha de direitos humanos ou combater o crime. Eu acho que é possível combater o crime dentro da lei e dentro da Constituição. É possível combater o crime com inteligência. É possível combater o crime com tecnologia. Há uma revolução tecnológica acontecendo e nós continuamos discutindo como se estivéssemos nos anos 60, 70. Então é possível combater o crime trazendo uma agenda de combate ao crime que acredite que a lei é justa, ela é imparcial, mas ela é firme na sua aplicação. Felipe Santa Cruz, presidente nacional da OAB. Felipe, muito obrigada pela sua entrevista aqui no Jornal do Rio. Prazer é meu.